Carlos, um homem simples de 50 e poucos anos, morava em uma fazenda isolada no interior do Brasil. Sua rotina era tranquila, cuidando do campo e dos animais. Até que, em um dia comum, algo inesperado aconteceu. Enquanto estava lidando com seu cavalo, um acidente grave o fez cair no chão. O impacto foi violento e a lesão que ele sofreu parecia não ter explicação. Mas o que mais intrigava era o fato de que ele não parecia estar apenas com uma lesão física. Algo mais estava acontecendo. Quando Carlos chegou ao posto de saúde local, eu fiquei surpreso com a maneira como ele descreveu o acidente. A princípio, pensei que ele estava apenas traumatizado e um tanto desorientado pela dor, mas havia algo de peculiar em seu relato. A lesão não era apenas o resultado de um tombo, como parecia inicialmente. Ele falava de uma situação estranha, muito difícil de acreditar. O que estava acontecendo realmente com Carlos era mais do que um simples acidente de trabalho. Enquanto eu tentava entender o que havia ocorrido, comecei a perceber que a história de Carlos não se encaixava em nada que eu já havia presenciado. Mas o que eu não sabia ainda era que Carlos estava prestes a revelar algo que mudaria toda a dinâmica do caso. E essa revelação, bem, vai te deixar de boca aberta. Eu sou o Dr. Marcos Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de compartilhar essa história impressionante, quero pedir sua ajuda. Me ajude a bater a marca de 100 mil inscritos aqui no meu canal. Infelizmente, a grande massa da nossa população não tem acesso a médicos e hospitais de qualidade. E esse vídeo pode ser a resposta para algo que você, ou alguém que você conhece, está enfrentando. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Prepare-se para ouvir um relato verdadeiro de um caso médico que foge do comum. O nome que eu estou usando é fictício, para não expor o paciente. Quando Carlos chegou ao posto de saúde, sua aparência já demonstrava o sofrimento que ele estava enfrentando. Ele estava com a expressão tensa, e além da dor física, havia algo em seu olhar que transmitia um certo desconforto emocional. Relatou rapidamente que havia sido ferido por um cavalo, mas o jeito como ele contou a história não fazia muito sentido. Fiquei um pouco confuso, porque parecia mais do que um simples acidente de trabalho. Ele parecia tentar esconder algo. A princípio, achei que ele estava se sentindo envergonhado ou constrangido por ter se ferido em uma situação tão incomum. Muitos pacientes têm receio de falar sobre o que realmente aconteceu, especialmente quando o assunto envolve algo mais delicado. Mas, à medida que a conversa se desenrolava, eu sentia que havia mais por trás da história. A lesão não parecia ser o foco, mas sim o comportamento de Carlos. Ele não estava apenas falando de um acidente. Parecia que algo mais o estava atormentando. Foi quando comecei a perguntar mais sobre o ocorrido, tentando entender o que realmente tinha acontecido. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Algo que nunca imaginei ouvir de um paciente. O que ele revelou me deixou perplexo. E você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. A tensão na sala de consulta começou a aumentar conforme eu percebia que Carlos estava escondendo algo. O ambiente estava carregado de silêncio. E por fim, ele soltou um suspiro profundo. Aquele momento foi crucial. Algo dentro dele parecia finalmente querer se revelar. Carlos olhou para mim com um olhar de culpa, mas também de desespero. E então, sem mais nem menos, ele me contou a verdade. Algo que eu jamais imaginei ouvir. Ele tinha se envolvido em atos sexuais com um cavalo. Eu fiquei em choque, sem palavras por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o mais perturbador de tudo era a forma como ele estava lidando com isso. Carlos não parecia sentir remorso imediato, mas havia algo em sua história que me fez perceber que isso não era um ato isolado. Ele estava lidando com questões muito mais profundas, que eu precisava entender para poder ajudar de verdade. Esse comportamento, como eu expliquei a ele, não era apenas uma questão de saúde física, mas também um sinal de que algo muito mais complexo estava acontecendo em seu interior. O que ele me revelou não era algo comum. E estava claro que eu precisava ir além do diagnóstico físico. Ele tinha arranhões e um corte profundo em seu rosto, e uma marca vermelha em seu peito, que precisava ser examinado o mais rápido possível. A história de Carlos não se tratava apenas de uma lesão, mas de algo que envolvia traumas não resolvidos, questões psicológicas que precisavam ser tratadas com urgência. Depois de ouvir a confissão de Carlos, minha primeira preocupação foi garantir que ele não estivesse com nenhum problema de saúde grave. Eu o encaminhei para exames médicos, para que pudéssemos garantir que ele não estivesse correndo risco de contrair alguma doença transmitida por animais, como doenças sexualmente transmissíveis ou parasitas. O físico poderia ser tratado, mas a questão emocional e psicológica era muito mais urgente. Carlos precisaria de ajuda profissional para lidar com o que estava acontecendo dentro dele. Eu expliquei a Carlos que o comportamento dele não deveria ser ignorado, e que ele precisava de um acompanhamento psicológico. A mente humana é muito mais complexa do que imaginamos, e o que ele estava fazendo era um reflexo de algo mais profundo. O abuso que ele provavelmente sofreu na infância
ou talvez uma série de traumas não resolvidos, estavam se manifestando de maneira inadequada. Como médico, eu sabia que não poderia tratá-lo de forma isolada. Precisava de uma abordagem multidisciplinar. Eu conversei com Carlos sobre a importância da terapia e o encorajei a procurar um psicólogo especializado em traumas. O processo de cura envolveria não apenas exames médicos, mas também entender os aspectos psicológicos e emocionais do seu comportamento. Era um caminho árduo, mas necessário. Também pedi para um colega veterinário avaliar o estado de saúde do cavalo. Eu não podia contar o que realmente aconteceu para não expor meu paciente. Falei ao colega apenas que um cavalo havia se machucado em uma luta com outro animal. Consegui que ele fizesse exames minuciosos no cavalo para garantir que a saúde do animal estava em boas condições. Fiquei aflito até sair o resultado dos exames, mas felizmente deu tudo certo. O cavalo estava bem. A medicina vai além das receitas e diagnósticos. Ela precisa olhar para o ser humano como um todo. E naquele momento, Carlos precisava de uma cura tanto para o corpo quanto para a alma. Com o tempo, Carlos começou a se abrir mais durante as sessões de terapia, revelando detalhes dolorosos de sua infância. Ele compartilhou que havia sido abusado por seu pai. Todos os dias à noite seu pai chegava em casa e abusava dele e de seu irmão mais novo. Como se não bastasse, ele tinha que conviver com seu pai agredindo sua mãe toda vez que bebia. Um trauma profundo que ele havia escondido por anos. Esses eventos estavam diretamente relacionados aos comportamentos destrutivos que ele desenvolveu na vida adulta. Carlos sabia que o que havia feito estava errado e sentia uma enorme culpa, mas estava determinado a mudar. Ele entendeu que, para curar seus comportamentos, precisava enfrentar a dor do passado. Carlos, após a consulta médica, seguiu a orientação de realizar exames para verificar se tinha contraído alguma doença, devido ao envolvimento com o cavalo. Felizmente, os exames não apontaram nenhuma doença grave, o que trouxe um alívio temporário. Mas o maior desafio de Carlos estava em sua mente e em seu coração. A terapia estava ajudando-o a lidar com os traumas psicológicos, especialmente os traumas de abuso que ele havia sofrido. Ele sabia que a única maneira de avançar era confrontando seus medos e dores mais profundas, e a terapia lhe dava as ferramentas para isso. Hoje, Carlos está em um caminho de recuperação. Ele continua em tratamento psicológico, e embora os avanços não sejam fáceis, ele tem mais controle sobre seus impulsos. Ele está mais consciente de que a chave para a mudança não está em negar o passado, mas em aceitá-lo, entendê-lo e trabalhar com ele. A luta de Carlos é contínua, mas ele tem uma força que nunca imaginou ter antes, e sabe que com o apoio da terapia, ele está no caminho certo para se tornar uma pessoa melhor. É importante mencionar que Carlos é casado há 20 anos e tem 3 filhos, de 8, 12 e 14 anos. Sua esposa, Márcia, não sabe das coisas que Carlos faz escondido. Não pude deixar de perguntar para ele se já havia feito com seus filhos a mesma coisa que seu pai fez com ele. Ele estava de cabeça baixa quando perguntei. Levantou a cabeça com os olhos arregalados e disse: "Nunca. Doutor, meus filhos são minha vida. Eu prometi a Deus que nada de mal aconteceria com meus filhos. Eu sou e quero continuar sendo o melhor pai do mundo para eles. Eu sou totalmente diferente do meu pai." Olhando nos olhos de Carlos, consegui sentir verdade em sua fala. Quantas pessoas, por causa de traumas não resolvidos, podem estar repetindo comportamentos prejudiciais e não sabem como mudar? A história de Carlos é uma lição sobre o impacto profundo que os traumas da infância podem ter em nossas vidas, e como a terapia e a busca por ajuda podem ser a chave para a transformação. Se você está passando por algo semelhante, lembre-se de que você não está sozinho. O caminho para a cura pode começar com um simples passo: pedir ajuda. Ore pelo Carlos e por todas as pessoas que passam por situações parecidas. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar alguém, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo conteúdo. Todo domingo eu vou contar para vocês alguma história que aconteceu no consultório. Muito obrigado por acompanhar e fique com Deus.